Estamos a 4 dias do Natal e o nosso tema livre de hoje é ele mesmo, o Natal. Mas seria o Natal de Jesus ou o Natal de Mercúrio? Fica a pergunta para você. Quem determina a hora da morte? Deus? Nós? O acaso? O destino? Quando, onde e como ocorre o encontro e o entendimento entre os espíritos que vão reencarnar e os seus futuros pais? Isso que você vai saber em O Espiritismo Responde. E para fechar o nosso programa de hoje, Jaime Nunes traz, em presença literária, o livro Missionários da Luz, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Então, com vocês, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Nosso tema livre de hoje, contamos com a presença dos amigos Gilberto Tomasi e Robson Balaguer. Olá, onde enfocaremos o tema Natal de Jesus ou Natal de Mercúrio, Deus romano da venda, do lucro e do comércio. Natal com Jesus. Robson, como os espíritas veem o Natal? Bom, os espíritas não veem o Natal como o nascimento físico de Jesus, mas o nascimento espiritual de Jesus. Por quê? Na verdade, nós, nessa época do ano, né, nós estamos, as pessoas se envolvem muito com esses acontecimentos, essas lembranças do nascimento do Cristo, para revivenciar, digamos assim, né, o Cristo. Então, nós não vemos um Natal material, porque o nascimento físico. Por quê? Até se a gente remontarmos os calendários, essa data não seria precisa o nascimento do Cristo, não sairia em 25 de dezembro, né? Gilberto, é um fato importante, né? É um fato importante, sim. Muito embora nós espíritas tenhamos conhecimento e tenhamos em mente que essas festividades acontecidas durante o ano são alguns dogmas criados, mas enfim, nós respeitamos. E há essa necessidade, então, de se comemorar a data do nascimento de Jesus, seja ela qual for. Foi intitulado dia 25 de dezembro, mas o importante é que o nascimento de Jesus é o acontecimento mais importante da história, que se divide antes e depois de Cristo. E lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para servir como modelo para nós, é Jesus. Então, tudo bem, foi determinado um dia para se comemorar o seu nascimento e vamos fazer então com que esse dia nos envolva nessa energia que é emanada através do próprio Jesus lá do mundo espiritual, para que confraternizemos então com os nossos semelhantes. Jesus realmente merece toda a atenção. E o homem busca muitos conhecimentos sobre ele, tanto é que existem só sobre Jesus 65 mil livros, muitas mensagens, filmes, informações, e muitos outros surgirão pela importância que ele tem diante da humanidade. E, Robson, as mensagens deles? Sim, sempre. Veja bem, digamos, já se passou-se 2000 e poucos anos, né? E Jesus está ainda, digamos assim, permanente conosco, né? Está atualizado, suas mensagens são atualizadas até hoje. A gente ouve as pessoas nos templos, tudo, sempre falando de Jesus, trazendo às vezes a sua mensagem, e ainda para nós muito ainda é desconhecida. Mas essa passagem de Jesus eu não conhecia. Poxa, como cai bem nos dias de hoje. Então ela é atual, ela traz, ela consola, né? Ela consola as pessoas. Então é a mensagem, digamos, que está presente e continuará sempre presente em nossas vidas. E o Pai Nosso? E o Pai Nosso como, digamos assim, um roteiro para nossas... para a nossa felicidade, né? Porque ele ensina ali
digamos, às pessoas como orar, como agradecer a Deus, né? Então, esse seria ali um roteiro para a felicidade de cada um. Do ser humano, né? O ser humano em geral. Gilberto, e a importância de Natal com Jesus? A importância, Jaime, aquela que seria a ideal, seria a confraternização e, digamos, espiritual, moral entre aqueles que estão envolvidos. Mas o que nós vemos é que a importância maior é no feito comercial, né, do que o Natal traz. Mas a confraternização ela existe e, querendo ou não, nessa época do ano a gente se deixa envolver por essa energia, como falei anteriormente, já emanada do mundo espiritual. Então o importante é isso, lembrar da figura de Jesus, independentemente da data. Logicamente que nessa época ela chama mais a atenção. Mas a confraternização com os irmãos, né, Jaime, Robson, prezados amigos, deixar que esse espírito natalino então tome conta do nosso semblante e para que ela continue durante todo o ano, né? Essa confraternização de amor, de amizade, de solidariedade, de conforto para com todos aqueles que estão envolvidos. Ficamos mais sensíveis então, né? Com toda Gilberto? certeza, a sensibilidade chama, apesar né? do efeito comercial, essa sensibilidade ela é maior. Toca os corações, né? E nas casas espíritas, as campanhas também são feitas, né? Sem dúvida, né? Isso toca, como o Gilberto falou, isso toca os corações das pessoas, né? E todo mundo se envolve nessas campanhas, tentando auxiliar, trazer um pouquinho de lenitivo ao seu irmão, ao próximo. É porque nós temos também muitos irmãos que têm condições, e há uma preocupação das casas espíritas em arranjar padrinhos para esses seres e que cada um, dentro das suas limitações, concede a eles também uma oportunidade de receberem os seus presentes, serem lembrados em vista das suas dificuldades. Só que acontece, né, Jaime, que às vezes, devido a esse, digamos, esse envolvimento que as pessoas têm em Natal, ceia de Natal, presentes, né, acaba esquecendo do aniversariante. Né? Acaba esquecendo, vamos lá, vai ter uma confraternização lá na empresa, em tal lugar, vamos fazer amigo secreto. E esquece de presentear o verdadeiro aniversariante, que é Jesus. E como presentear Jesus nessas horas? Com pensamentos elevados, praticando bem, né? A prática da caridade e espalhar o amor e não a guerra, né? Ele também, o Natal, pela própria presença de Jesus, num sentido assim maior junto de nós, ele nos envolve, e muitos que eram inimigos se perdoam, familiares que estavam distantes, né, sentem saudades e vêm depois de longo período em que estiveram ausentes. E isso também é benéfico, porque aproxima esses seres que estavam ausentes. Até as próprias guerras, há um período de trégua nesse momento e um reconhecimento a esse que é tão importante para a história da humanidade. Então, é importante que nos lembremos desse aniversariante, né, Robson? Mas a importância também, desculpa, Robson, é que o Jaime colocou que nesse momento, então, as pessoas se reúnem, aqueles que estão distantes, mas me parece que tem que haver uma conscientização um pouco maior, porque vai se reunir de novo só depois no Natal seguinte. Quer dizer, naquele momento é a mesa farta, é festa, abraços, presentes, e depois esquece. Então tem que dar continuidade, aproveitar esse momento e dar continuidade nesse processo de ajuntamento dos familiares, dos amigos, de uma união mais fraterna, deixar que essa mensagem de espírito natalino tome conta, e não se reunir uma vez por ano apenas, né, Jaime? E Robson, pelo fato de nós lembrarmos de Jesus e por esse envolvimento, o que é que acontece com o ser humano nesse período? Bom, como nós já falamos, as pessoas ficam mais sensíveis, tudo mais, né? Como eu também falei, outras pessoas esquecem de Jesus nessa época e pensam só nos presentes. Eu acho interessante as crianças que elas veem o Natal como presente de Papai Noel. Aconteceu a semana, um caso bem engraçado com a minha filha de 4 anos. Vou ao shopping, ver teatro e tal. Ela chega em casa, daí, como foi o teatro? Eu vi o Papai Noel. É? E era de verdade. Ou seja, era um Papai Noel verdadeiro, porque era um ser humano para ela. Então não era um boneco, não era uma estátua, né? Para ela como era verdadeiro. Bom, passando isso, mais 2 dias, foi um outro Papai Noel na escola. E ela falou, não é o mesmo. E ela falou assim, mãe, teve um Papai Noel na escola. É? O Papai Noel falou, e ele era magrinho.
Ou seja, não era o mesmo, né? Então as crianças fazem essa associação, mas nós, como os pais, já temos que também começar a despertar nelas o sentimento de Jesus, né? Saber que é o nascimento do Cristo. E é importante, Jaime, Robson, pesados amigos, é que esse sentimento, eu volto a enfatizar isso, esses abraços, essa solidariedade, ela deva existir também nos momentos de dificuldades. Lembremos nesses momentos de dificuldades da imagem de Jesus, então. Desse momento da harmonia que deve existir, de paz. E não lembrar apenas nesse dia específico onde se comemora a data do nascimento. Mas, Gilberto, acontece que nesse período a humanidade em si ela fica mais sensível. Não, ela fica mais sensível, solidária, fraterna. Mas isso aqui nós temos que entender também que é o preparo para um Natal permanente, onde o homem viverá o cotidiano. Deveria ser então, dia a dia, né? A vivência em Cristo. É gradativo, nós chegaremos lá de forma que o amor seja permanente. Sim, porque nas nossas vidas, né? O que é difícil é viver dia a dia em Cristo. Ah, não, pô, eu vou estar renovando diariamente. Minhas atitudes, meus pensamentos, para que eu consiga trabalhar o Cristo em mim. Mas isso, como nós já falamos aí, é um pouquinho difícil. A gente esquece um pouco de Jesus devido às tribulações diárias, né? E só vamos lembrar dele no final do ano, Natal. Ah, opa, chegou Natal, chegou Cristo, mas as pessoas estão mais preocupadas com os dias festivos. O médium Chico Xavier, ele informa que Jesus se aproxima da Terra nessa ocasião. Acredito que seja em função das lembranças inúmeras que os homens têm dele. Entendemos também que essa é uma oportunidade de solidariedade que os homens praticam e que Jesus aproveita-se da mesma para distribuir suas bênçãos. Os espíritos superiores chegam a afirmar que nestes dias em que a Terra vive as expectativas do Natal, os emissários do céu se aproximam do planeta para aproveitarem a vibração psíquica da orbe terráquea que se encontra temporariamente modificada, em face das maviosas e singelas energias de Jesus, que nesse período se aproxima do planeta. Daí advém o fato de pessoas se sentirem esperançosas em clima de paz e felicidade, porque o Mestre está nos presenteando com a sua presença divina. E lembrar-nos que na ceia de Natal não é só esse encontro e a distribuição de presentes. Deve estar junto de nós, de nossos familiares, a oração, o agradecimento por tudo aquilo que recebemos do Pai Criador e de Jesus, e nos lembrarmos também daqueles que não têm a mesma oportunidade, que estão, né, às vezes distantes, em sofrimento, nas cadeias, nos hospitais, e pedir por eles. Mas você tocou num assunto muito importante, Jaime, Robson, porque naquele momento, é lógico que nós confraternizamos, isso é muito normal de nós ainda, espíritos em estágio de evolução, que confraternizemos com aqueles que são mais próximos, né? Mas seria o ideal, Robson, então, que naquele momento de confraternização com a mesa farta, pensássemos um pouco, como se falou, nos irmãos mais necessitados, tirássemos alguns minutos, pegássemos alguma coisa que está à mesa e levássemos aqueles que estão na rua abandonados. Infelizmente isso passa despercebido ainda. Infelizmente passa, né? Mas eu já tive a oportunidade disso, no dia de Natal, a gente fazer mais ou menos isso que você falou. E isso, Gilberto, é tão gratificante que você sai, parece que está flutuando. Você pega aquilo ali, leva os necessitados e traz trabalho. É muito bom. Façam que vocês vão ver que o resultado é benéfico. O Natal também nós não podemos esquecer que ele muitas vezes vai para o lado do Mercúrio, né? A questão de vendas, lucros, e que o homem também precisa do seu trabalho, da sua atividade. Sim, então, que às vezes nessa época do ano, né, muitos Jaime? Apelos, né? E nessa época do ano, às vezes, é que o comércio fica mais atrativo e alguns comerciantes têm um lucro maior, até porque tem que pagar o 13º dos seus funcionários, coisa e tal. Isso é necessário, né? O presente, tudo, né? Mas é claro, vamos ser comedidos. No dia do Natal, vamos presentear os familiares, os amigos, mas vamos presentear Jesus. Vamos nos alimentar na ceia, mas vamos esquecer os excessos, a bebida alcoólica e tudo mais, para que não façamos em demasia. Esse processo mercantilista é necessário, faz parte, isso é normal. Mas eu, pessoalmente, me propus o seguinte, nesse Natal,
eu não vou comprar presente nenhum, eu vou dar um abraço. Tá? É isso que eu me propus a fazer, principalmente para aquelas pessoas que estão um pouco arredias em função das nossas discórdias durante o ano. Eu acho que é uma forma diferente de dar um presente. O que nós temos que prestar atenção para que o Papai Noel não seja mais importante que Jesus, né? Sem dúvida. Ele é o aniversariante, ele é que deve ter toda essa consideração e não pode ser desvalorizado pelas criaturas humanas, né? Então ele precisa seguir esse caminho. E ele aproveita também porque existe atrás de um marketing muito bem trabalhado, né? Atrativos, propagandas chamativas que envolve principalmente... Que faz parte do processo. As crianças, que faz parte do processo, mas as nossas crianças também precisam saber. Nós temos que ter o cuidado de destacar Jesus como a personagem principal pelo exemplo, por tudo aquilo que ele nos trouxe como ensinamento, como lições, que devem ficar marcadas em nossos corações também. E a mídia deveria também enfocar o aspecto de Jesus, né? Poderia, né? As próprias propagandas. Mas algumas mídias até traz nessa época do ano tenta lembrar algum nascimento de Cristo. Sempre vão repetindo, né? Mas ainda é pouco. Isso o tempo também vai solucionar, então nós agradecemos a todos os amigos que nos assistiram e desejamos a você e sua família um Feliz Natal. Amigos, um Feliz Natal a todos, que a imagem, a paz e a harmonia de Jesus esteja presente conosco, não apenas nesse dia, mas durante os outros 365 dias que virão. É isso aí, gente. Feliz Natal, muita paz a todos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita e oferece um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é o romance mediúnico Passos de um Gigante, do espírito Vicente, psicografia de Mônica Gueiras Cortates. Descrente de Deus, o personagem desencarna vítima de uma rara enfermidade, permanecendo décadas no umbral. Resgatado, vem contar sua história através da mediunidade. Contatos com a Editora M através do e-mail vendas@editoram.com.br e telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, como de costume, temos aqui 2 perguntas que nós iremos responder. A primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte, que é muito comum, é a preocupação de todos, né? Quem determina a hora da morte? Somos nós, Deus ou o acaso? Inicialmente, nós já podemos responder que o acaso não existe, então está descartado. Então, quem determina? Então o espírito, enquanto está programando a sua reencarnação, quando está ainda lá no mundo espiritual, talvez ele até pressinta, né, se terá uma vida mais ou menos longa. Ele até pressinta quando ele vai desencarnar, quando ele vai morrer, se vai ser enquanto criança, enquanto jovem ou enquanto velho. Se há uma determinada doença ou um acidente que vai provocar esse desencarne. Ele pode até pressentir isso. Porém, o momento certo em que isso vai acontecer, que deve acontecer, só Deus sabe. O espírito não tem como saber. Mas muitas vezes o espírito antecede o momento certo da sua morte
quando acontece o suicídio, por exemplo. Ele sabe, ele vai proporcionar isso, então ele sabe, né? E não digo apenas do suicídio direto, mas também daquele suicídio indireto, quando o indivíduo ele comete alguns atos, uma vida desregrada, alguma coisa que vai levá-lo fatalmente a esse suicídio, ou então quando ele aponta uma arma à sua cabeça, né? Então o fato do suicídio indireto, como eu já falei, através dos vícios, da bebida, das drogas, que vai matando o sujeito aos pouquinhos. E numa existência então que deveria durar 80 anos, acaba durando 40 anos ou coisa parecida. Ou seja, resumindo, nós até podemos escolher a hora da nossa morte, mas automaticamente, nesse caso, nós estaremos sendo desobedientes a Deus. Muito bem. A segunda pergunta que nos foi enviada é a seguinte, pergunta o seguinte: quando, onde e como acontece o entendimento entre o espírito que vai reencarnar e seus futuros pais? Como nós respondemos na pergunta anterior, não existe o acaso. Então a espiritualidade, na programação do reencarne, não pega aleatoriamente as pessoas, olha, você vai nascer nessa família, você vai ser o filho, você vai ser o pai, de forma alguma. Esse ajuste, então, tal como a fase anterior, que é prévia à fecundação, que é fundamental, tanto para garantir a possível gestação que está sendo preparada e que venha a processar, então, os riscos mínimos de aborto, que pode acontecer, né, em função de algum desentendimento entre as partes, entre o espírito que vai reencarnar e a mãe, principalmente, que vai gestar esse espírito. Então pode acontecer que muitas vezes, né, os envolvidos, os pais, não aceitem esse espírito. Então, de fato, a coisa mais importante nesse sentido é o preparo especial da mãe. Poderá ser uma prova muito difícil de aceitação por parte da mãe. E existem algumas situações, e isso Ricardo de Bernardi, médico, psiquiatra, espírita, ele coloca muito bem no seu livro, se não me falha a memória, que chama Os Enjoos e Desejos da Mãe durante a Gestação, quando pode ocorrer alguma situação de diferenças muito grandes entre o espírito reencarnante e a mãe. Essa aceitação pode levar até a um aborto. Então, nesse caso, a gente sabe que o próprio espírito que vai nascer, ele tem um processo de convencimento, porque às vezes é o espírito que vai reencarnar que não aceita os futuros pais, né? Então, esse reencarne, há um preparo, todos os envolvidos são chamados. O espírito que vai reencarnar, logicamente, está no mundo espiritual, os pais estão no mundo material, eles são chamados ao mundo espiritual, são reunidos e colocado a todos a necessidade desse processo reencarnatório, esse envolvimento em todos. Então, há essa programação. Ninguém poderá dizer que foi pego de surpresa. Então, as dificuldades existentes no meio familiar devem ser tratadas com carinho pelos envolvidos, porque todos, de forma direta ou indireta, sabiam desse reencarne, dessa convivência. Era o que nós tínhamos e esperamos que todos mandem mais perguntas no nosso e-mail que está no ar. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Em nosso quadro Presença Literária, hoje enfocaremos o livro Missionários da Luz, o terceiro livro da série André Luiz e que também nos traz informações importantes sobre o plano espiritual, onde esses missionários nos informam ou trazem assuntos que são benéficos à nossa doutrina espírita. É um livro editado em 1945 e que também tem 20 capítulos e 347 páginas. O seu conteúdo doutrinário também é muito importante para a nossa doutrina, em vista que ele enfoca assuntos relacionados à parte mediúnica, aos grupos mediúnicos, trabalhando em cima dessa atividade a questão da oração, da sua importância, do seu valor, os passes e, principalmente,
a preparação das experiências dos espíritos que virão a reencarnar. Nesse trabalho muito importante, que visa a reencarnação, ali são trabalhados, então, muitas questões sobre a família, o ser humano, a questão do perdão e do sexo, e principalmente a bendita oportunidade da reencarnação, que o ser humano ainda não tem pleno conhecimento do que ela representa, do seu valor e todo um planejamento que existe em cima dela. Os espíritos trabalham de maneira a proporcionar a cada um de nós as melhores condições na sua vida. Isso visando o encontro familiar, a questão profissional, as relações que você vai participar. O espírito, então, ele tem toda essa ajuda, todo esse auxílio para que vir e ter sucesso na sua oportunidade, na sua bênção chamada reencarnação. Então, esse processamento é muito cuidadoso, onde participam pais, filhos, para verem a melhor forma que possibilita esse encontro. Nós temos nessa questão do capítulo 13, que trata principalmente da reencarnação, no nosso momento espírita, uma mensagem muito bonita que se chama A Tristeza que Fere, onde relata uma criança conversando com sua mãe e vendo a dificuldade que ele tem com relação ao seu pai, que não lhe é muito atencioso e não fica atento às suas necessidades ou à sua presença, o seu carinho. Então, se puderem ver também, ela está lá no nosso momento espírita. Dentro desses 20 capítulos, então ele tem uma sequência que trata no capítulo 1 do psicógrafo, no capítulo 2 a epífise, no capítulo 3 desenvolvimento mediúnico, capítulo 4 vampirismo, capítulo 5 influenciação, no 6º a oração, no 7º socorro espiritual, no 8º no plano dos sonhos, que é outra coisa importante, como ele se aproveita do nosso sono e dos sonhos para nos auxiliar também. Mediunidade e fenômeno, materialização, intercessão, preparação das experiências, reencarnação, proteção, que também nós recebemos o quanto é importante essa fracasso, que também nós estamos sujeitos, e onde é trabalhado esse assunto, esse tema, incorporação, no caso dos trabalhos mediúnicos, de maneira que ela ocorre e com a visão plena dessa atividade, a doutrinação, o trabalho importante do irmão doutrinador, na ajuda e no auxílio daquele irmão que também vem em busca do esclarecimento, do auxílio, da ajuda, que todos nós precisamos e precisamos muito desses esclarecimentos. Enfoca no capítulo 18 a obsessão, que também é um tema que envolve muito a nossa passagem por aqui, nos trazendo alertas, ensinamentos da melhor forma de viver e fugirmos também dessa pressão chamada obsessão. No capítulo 19, os passes também, o que eles representam para a criatura humana, a sua importância como benefício, como ajuda. E no último capítulo é o adeus, é o final, então, de todo este tema. Destacamos 2 personagens principais, que é o instrutor Alexandre, que traz preciosas lições, e do espírito Segismundo, que é o que está sendo preparado para reencarnar em processo normal, onde ele vai sendo ajudado, orientado, de maneira a ter o melhor sucesso na sua nova oportunidade, ou seja, na bênção da reencarnação. Muito agradecido, um grande abraço a todos.